Mas não é necessariamente pesquisa eleitoral que você tem ouvido nos últimos dias. Inclusive, é um tipo de levantamento não tão comum, tá? A pesquisa perguntou sobre a aprovação dos brasileiros, a confiança dos brasileiros em relação ao Supremo Tribunal Federal. Não era comum a gente ver a população tão conectada com as atividades do STF. E esse levantamento vai mostrar que existe uma certa desaprovação, inclusive no desempenho dos deputados federais e também dos senadores. Eu quero saber também a opinião da nossa audiência. Escreva aí, mande mensagem, pode ser no nosso canal do YouTube, no Jovem Pan Grupo RIC, lá no chat. A sua opinião aí a respeito desse nível de confiança em relação ao STF, também ao Congresso Nacional. Lembrando, o WhatsApp também é canal aberto, você que está no carro, anota o nosso número, é o 41984181071, 41984181071. Vamos com os dados agora. Os números divulgados, então, fazem parte de um levantamento do Instituto Opinião. Para fazer a pesquisa, foram ouvidas 2.000 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 7 e 8 de abril, em todas as regiões do país, por meio de entrevistas por telefone. Os números indicam que quase metade dos brasileiros tem algum tipo de desconfiança sobre o trabalho do Supremo. 49,1% dos entrevistados disseram não confiar na Suprema Corte, enquanto 24,7% confia muito. Outros 22,2% confia pouco no STF. E 4% não souberam ou não opinaram nessa pergunta. O maior índice de desconfiança foi registrado justamente na região sul, onde nós estamos aqui, o estado do Paraná. A região sul teve um total aí de 58,1% de desconfiança sobre o STF. Essa pesquisa também perguntou para os entrevistados como está a imagem do Supremo Tribunal Federal. Para 49,1%, uma imagem mais negativa. 24,9% considera mais positiva. Outros 22% consideram a imagem da corte como neutra. E 4% não souberam ou não opinaram. O Sul também registrou o maior índice de imagem negativa na visão aí dos entrevistados sobre o STF, chegando a 58,1%. A pesquisa do Instituto Opinião também traz os resultados sobre a atuação dos deputados federais e dos senadores. Para 30,1%, o desempenho é péssimo. Para 19,7%, ruim, totalizando quase 50% dos entrevistados, somando aí ruim e péssimo. Outros 34% julgam o desempenho como regular, 8% bom. Só 1,4% dos entrevistados acham a atuação dos legisladores ótima. 5,8% não souberam ou não opinaram. Nesse caso, o maior índice de desempenho péssimo dos parlamentares, com 33,7%, foi na região Nordeste. Sobre os senadores, a pesquisa indica que 29,9% considera o desempenho péssimo, outros 18,2% ruim, chegando a 48%, somando esses dois indicadores mais negativos. Já para 35,1%, o desempenho dos senadores é regular. 7,7% consideram bom, 1,6% ótimo e 7,5% não souberam ou não opinaram. O maior índice de desempenho péssimo dos senadores, de novo, ficou com a região Nordeste, que teve ali uma concentração de 42,8% dessas respostas negativas. O Roosevelt Arraes, que é professor e cientista político, conversou aqui com a produção da Jovem Pan e falou sobre o resultado desse levantamento. Vamos compreender aqui a avaliação dele. O Congresso Nacional e o STF normalmente estão muito longe da realidade das pessoas comuns, né? Quem teve um processo que chegou até o STF para avaliar se ele é bom ou ruim, né? Então, o que a gente acaba tendo de avaliação do STF normalmente é o quê? Aquilo que é vendido, né, na mídia ou nas redes sociais, dizendo, olha, o STF deveria ter decidido assim, não assado, né? E às vezes é isso que gera o descontentamento. A mesma coisa se aplica para a avaliação de deputados e senadores, né? Quantas pessoas efetivamente acompanharam todos os debates para entender por que um projeto de lei se encaminhou de uma forma ou de outra, ou por que o orçamento foi direcionado de uma forma ou de outra? Então, normalmente as pessoas acabam opinando por conta do que ouvem na mídia, né? Então, isso também é um fato que tem que ser considerado. Olha, já está chegando opinião sobre isso. A Maria Isabel comentou lá no YouTube, um país que não confia no Supremo está perdido. E mais gente aqui falando também, o Ted Andrade, falando sobre tribunal político. Daqui a pouco a gente repercute mais a mensagem que chega aí da audiência. O Roosevelt Arraes também pontuou um cenário aparente de descolamento entre a população e as instituições, indicando aí esse resultado da pesquisa. Mas o que se vê de forma geral, nesse aumento de descontentamento, tem a ver sim com esse aparente descolamento entre aquilo que se entende que seria o ideal da instituição e aquilo que ela deveria entregar. Então, o STF deveria entregar decisões justas.
o Congresso deveria entregar a vontade do povo. Nem sempre, né, é fácil você chegar e entregar efetivamente o que é a vontade do povo, o que é a justiça. Mas esse questionamento está sendo feito, e essa é uma questão que está em aberto, e é por isso, justamente, que a população anda, de certo modo, descontente. Claro, influenciado pelos vários canais de comunicação, mas também, de certo modo, pelo seu senso de justiça, pela sua percepção de como um Congresso deveria atuar. Olha, sobre a pesquisa, a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança em 95%. A Derlei Estevão disse aqui, bom dia, realmente é o fim do resto de um país quando não confiam na maior corte. Essa pesquisa mostra que a sociedade está atenta à parcialidade do judiciário. Também registrando aqui Sandrinho Dutra, da audiência de Cambé, conosco também no nosso canal do YouTube. Continuem participando pelo WhatsApp, daqui a pouco a gente registra as mensagens chegando no telefone aqui, no 41984181071. Sobre os legisladores, sobre deputados e também senadores, já é muito comum a gente ver esse índice de desaprovação, porque é aquilo que o especialista, o Roosevelt Arraes, falou aqui. As pessoas sentem uma distância muito grande da classe política de Brasília, da sociedade que está vivendo aqui, nas comunidades, nos bairros, nas cidades. A falta de representatividade muitas vezes impacta nisso. Um ponto muito simples para observar essa questão é pergunte aí para algum conhecido seu, alguém da sua família, se ele se lembra em quem ele votou para deputado federal e também para senador. Muitas pessoas se esquecem porque elas não acompanham o trabalho daquela autoridade política, não se sentem próximas daquela pessoa, buscam informações no período eleitoral e depois acabam esquecendo a atividade parlamentar, que também é de responsabilidade do eleitor ser acompanhada. Ao mesmo tempo, quando você vê aí no noticiário informações de desmanches da lei anticorrupção, de aprovação de novos penduricalhos, isso tudo vai gerando aquele bolo que é difícil da gente aceitar. Fica aqui na garganta, é difícil de engolir, porque você sente que eles estão lá simplesmente perpetuando o próprio poder, ao invés de aprovar leis e de legislar a favor da sociedade. É a sensação que repercute muitas vezes quando as principais notícias envolvem temas negativos com a política brasileira. E quando a gente olha para o STF, é um ponto muito parecido, porque nós estamos passando por uma transição em que os ministros não julgam apenas a constitucionalidade ou não das leis. Eles também legislam. Eles tratam de assuntos que muitas vezes deveriam passar apenas na Câmara Federal, no Senado e também na Câmara dos Deputados. Mas chegam ao STF legislando sobre regulação de internet, sobre aborto, marco temporal, temas que eram passíveis apenas da classe política. Então o STF mesmo acaba se colocando como um agente político, sem que tenha sido eleito para aquilo, não representa a população, mas trata de assuntos que são sensíveis à população. E é por essa razão que a gente vê muitas vezes aí os ministros saindo escoltados, com um monte de segurança, dizendo que está correndo risco, porque eles mesmos estão vestindo essa carapuça política com as atuações, não só em julgamentos aqui de casos que envolvam nomes e partidos políticos, mas também na própria atuação como legisladores. É o que a gente observa muitas vezes, que o país acaba tendo ali 3 poderes mais partidários, mais políticos, ao invés de 2 políticos como o executivo e o legislativo, e o judiciário, que deveria ser mais técnico. Isso tudo acaba provocando essa nuvem aí em cima do STF, e muitas vezes o resultado é esse, uma pesquisa mostrando a desconfiança do brasileiro na Suprema Corte. Qual que é a sua análise e a sua avaliação sobre esses números, Rafaela? Muito ruim, né, Bia? Muito ruim a gente viver num país onde a gente olha para as grandes instituições, para as instituições que nos representam e que custam tão caro, e quando você percebe, né, seja Supremo, seja Senado, Câmara, a avaliação é de que é tudo uma bela porcaria por parte das pessoas que responderam aí a essa pesquisa. Estão insatisfeitas absolutamente, entendendo, que não vem um bom resultado, uma boa resposta para nós, né, que temos justiça e justamente um legislativo sendo representado. E a gente ouviu, inclusive, né, ali eu prestei atenção na fala do especialista, do Roosevelt Arraes, trazendo, né, a questão do descolamento pela distância. A gente nunca foi atendido pelo Supremo Tribunal Federal, né, você nunca esteve lá no Congresso em Brasília. Há esse distanciamento, é um descolamento de fato, mas é um descolamento de distância e, em muitos casos, da realidade. Você tem uma série de medidas que acho que o brasileiro nem capacidade de ficar chocado mais tem, né? Acho que a gente já vê tanta coisa acontecendo nesse sentido de você ter ali privilégios, uma escala diferenciada, esquemas com desvio de emendas PIX,
ministro do Supremo Tribunal Federal que deveria estar ali trazendo o seu voto dentro de um Supremo Tribunal Federal, anunciando em entrevista seu posicionamento sobre temas, né, dando pitaco em questões políticas, deixando claro o seu posicionamento político, né? Então, tem ali uma série de questões extremamente complicadas quando a gente olha para Brasília. E o que parece mais difícil é exatamente essa anestesia que nós vivemos, né? Porque a perspectiva é ruim, a pesquisa não perguntou, mas eu provoco a audiência se existe lá no horizonte algum sinal de melhora em relação a essas questões. É muito errado que a gente sustente um sistema brasileiro tão caro e tão gigantesco para, de fato, entregar um trabalho que parece ser em causa própria em algumas vezes, né? O Brasil é um país que tem enormes desafios. Enquanto a gente está aqui embaixo pagando conta, indo ao mercado, encontrando dificuldades nos preços, precisando de legislações que sejam cumpridas, de um sistema político eficiente, o que a gente acaba observando com tantos escândalos que vão surgindo é sempre alguém enfiando a mão no jarro, é sempre uma regra que vem a dar um auxílio qualquer coisa para quem já ganha rios de dinheiro em comparação com a população. Então Brasília, de fato, às vezes parece um recorte pinçada da Noruega, legislando para lá, né? Tem, enfim, uma qualidade de vida incrível, pouquíssimos problemas e o trabalho é tão bom que as pessoas mereçam remunerações e privilégios em sequência. Tem nem que dizer, a única ponto que eu acho que pode ser colocado aqui em relação a essa perspectiva de insatisfação, que é triste trazer essa informação. A gente não fica feliz em trazer essa leitura, né, sobre como nós somos representados e o que é o Brasil hoje. É que dentro da questão do legislativo, pelo menos, posso dizer o seguinte, talvez a gente tenha ali uma responsabilidade, porque quem escolhe os nomes somos nós. Quem escolhe os representantes, que depois a gente vai acompanhando, né, e depois eles voltam? Muitas vezes sim. E aí quem é que coloca? Mais uma vez, o eleitor. Então, eu acho que dessa pesquisa, que tem esses números tão tristes mesmo para toda a nação, o que fica como reflexão são as escolhas. Lembrando que, inclusive, no ano que vem, nós teremos eleições. É isso, vamos registrar as participações. Se chegou pelo WhatsApp ali, a gente já vê com a Rafa também, mas eu tô com algumas de YouTube separada aqui. Olha, o Laércio Maia disse que sabem quem ele votou e que tem certeza que não votou em ninguém do STF. Olha só essa questão da representatividade. O Marcos Dias, infelizmente, o país tem um sistema político onde os que deveriam ser os representantes em nada representam, apenas os próprios interesses. E isso revolta a população. Orides Paiva disse que o STF, na opinião dele, virou casa de negócio de advogados com más intenções republicanas. Temos que mudar o modelo de acesso ao STF. Felipe Peruso, bom dia. A culpa disso é do Senado, que não cumpre as funções, freios e contrapesos na política. Mas quem elegeu os senadores? É uma insatisfação. Eu nem estou entrando no ponto aqui do mérito do que ele está querendo trazer sobre responsabilizações para o ministro, mas quem é que elege os senadores, os deputados dentro desse quadro? Somos nós. A questão do Supremo, o ouvinte até colocou, né? São as indicações políticas que vão compondo o quadro. Mas existem caminhos, se houver comprovação, e for o caso de você responsabilizar ministros do Supremo, se existir ali um Senado atuante, e é claro, um quadro que configure isso, né? Não uma insatisfação por uma decisão político-partidária, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é do âmbito da justiça. Mas eu digo, né, nós temos um papel também preponderante para refletir o que acontece lá em Brasília. E a Maria Isabel Moura Almeida disse: é preciso mudar as leis que concentram esse poder nas mãos dos presidentes da Câmara e do Senado. E reforçando aquilo que a Rafa trouxe agora, né? Mobilizar, de certa forma, os eleitores a fiscalizarem também o trabalho dos políticos, dos senadores e cobrar eventuais aí pedidos relacionados ao STF, que é apenas o Senado que pode intervir de alguma maneira. No WhatsApp, Rafa, qual foi o registro aí que veio da nossa audiência? O pessoal participando lá no 41984181071. O Ricardo Fogás está dando a opinião dele aqui a respeito do motivo, né, de uma eventual regulação sobre as